Do momento em que a gente acorda até a hora de ir dormir, o nosso cérebro não descansa nem um minuto. Estamos sobrecarregados e desta vez o vilão é o excesso de informações. E é como os sábios costumam dizer, tudo em excesso faz mal. E nesse sentido, hoje a gente vai falar sobre um termo diferente, a infoxicação. Isso mesmo, que é justamente o excesso de informações aí na nossa cabeça. Eu sou a Mivic E eu sou o Samu Strazer. e no programa de hoje a gente vai falar sobre infoxicação, pode ser? Pode ser. Pois é, gente, no programa de hoje a gente vai falar sobre infoxicação e, Samuel, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o melhor vídeo existente na internet? O melhor vídeo É. da perspectiva de quem? Da sua perspectiva. Na minha opinião, cara, não sei. Tem vários vídeos que eu gosto, mas tem uma estatística, um dado pra isso? Então, na verdade, o melhor vídeo é aquele que você ainda vai ver. Olha só. O melhor filme é aquele que ainda vai lançar, o melhor livro é aquele que você ainda não leu. E isso tudo faz com que a gente nunca pare de consumir informação e mais, nunca queira parar de consumir informação. Nossa, realmente, né? Sempre parece que vai vir alguma coisa muito incrível e a gente precisa estar descobrindo, a gente precisa descobrir, correr atrás dessas informações. E esse termo infoxicação é justamente a busca, o resultado dessa busca desenfreada por informação, né? Essa intoxicação por informação. E antes da gente explicar exatamente o conceito, o que é infoxicação, eu queria que a gente parasse um momento para ver alguns dados sobre a quantidade de informação que existe disponível hoje. Porque, sei lá, alguns anos atrás, antes da internet, talvez o local com mais informação na sua cidade era a biblioteca municipal. Certo. E se você fosse lá, tinha vários livros, e aí quanto maior a biblioteca, mais informação tem. Hoje, em qualquer lugar do mundo, se você tiver acesso à internet, você tem acesso à maior biblioteca da história da existência, que é a própria internet, né? E só para a gente pegar aqui alguns dados. Em 2021, o Google ele contabilizou aí 130 trilhões de páginas de internet. Então, na internet visível, né? Fora a Deep Web. Então, 130 trilhões de páginas na internet. É uma quantidade inimaginável, né? Inimaginável. A gente tem também uma estatística que a empresa IDC fez, que até 2025 a gente vai passar de 175 zettabytes de conteúdo na internet. Tipo, tem o giga, tera, blá, 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 e zettabytes. O Thiagão vai colocar aqui, ó, na nossa tela, quanto zero tem um zettabytes. A gente passa, em média, né, em 2022, uma pesquisa da Digital 2022, que é a Global Overview Report, estimou que a planeta Terra passou 12,5 trilhões de horas online. 12,5 trilhões de horas online é a nossa somatória. E o Brasil ocupa o terceiro lugar do ranking com a média de horas por dia de internet. A gente passa 10,19 horas por dia na internet, segundo essa pesquisa aqui. Então, olha o tanto de tempo que a gente fica exposto a uma quantidade absurda de informação. Exatamente. Hoje em dia todo mundo é praticamente um veículo de comunicação, né? Todo mundo ali nas suas redes sociais comunica alguma coisa, a gente está sempre postando alguma coisa, a maioria das pessoas, né? Fora tudo que a gente tem fora também do celular. Então, se você tá andando na rua e tem uma placa, tem um outdoor, passa um ônibus com alguma informação, fora as pessoas falando, todo barulho, placas, sinais, a gente tá com o nosso cérebro o tempo todo exposto e é muita coisa. E só pra gente ir entendendo um pouco melhor, infoxicação, não sei se vocês já escutaram esse termo, né? É um termo novo, mas é um neologismo, né? Bem fácil. A informação com intoxicação seria, então, essa quantidade
quantidade de informações em excesso que podem ser tóxicas. Esse neologismo, então, foi criado por um físico espanhol, né? O Alfonso Cornella. Alfonso Cornella. Esse é o nome dele, o físico espanhol. E é justamente para falar sobre isso, porque se a gente para pensar, até essa frase que você disse no começo, Samu, tudo em excesso faz mal. Só que existem algumas coisas que são mais substanciais, materiais, é mais orgânico. Então, por exemplo, você come demais. Se você comer demais, primeiro que você vai ficar se sentindo mal, pesado, você vai passar mal de alguma forma. Então, você vai ali, de alguma forma, frear aquilo. Se você, sei lá, pratica muito exercício, você vai ficar com dor no seu corpo. Agora, informação, como é que a gente sabe que a gente está consumindo muita informação? Como é que a gente já sabe que a gente está no limite, né? Tem todas essas questões, é muito subjetivo. É subjetivo, mas tem impactos reais na nossa saúde mental, na nossa capacidade de concentração, enfim, vários impactos. Nosso cérebro também fica com dor de barriga. Talvez você não esteja percebendo, Talvez mas você esteja com dor de cérebro e não sabe. Dor de pensamento. Exato. E se a gente para pensar nessa questão da informação, a gente tem vários problemas. Então, por exemplo, com informação demais, como é que a gente faz a curadoria? Então, por exemplo, como é que eu sei o que é que eu vou ler, o que é que eu vou ouvir, o que é que eu vou escutar? Tem podcast, tem filme, tem série, tem de tudo na internet, fora as coisas que não estão, né? Livros físicos e tudo mais. Parece que a gente nunca tá atualizado, né? A gente nunca tá atualizado. Nossos amigos, tipo, você já assistiu tal série? Você assistiu tal série? Você já viu tal filme? Você já leu tal livro? Tipo, nunca acaba, nunca acaba. A Vicky já me indicou um montão de coisa, eu não consegui assistir nada do que ela me indicou. É recíproco, né, Samuel? Acontece. A gente provavelmente já indicou muita coisa pra vocês também, vocês não viram nada. Mas então a gente tem esse primeiro aspecto, né, da informação em excesso. Então, como é que a gente seleciona o que é realmente válido, que já é um desafio. Aí o segundo aspecto seria, então, a quantidade enorme de informações. E daí a gente começa a perder a noção de importância. Então, por exemplo, durante a pandemia, a gente tinha notícias de morte todos os dias. Com o tempo, isso começou a ser banalizado. Então, só 10 pessoas morreram hoje? Ok. E daí, tipo, são 10 pessoas. Não, poderia ser muito. uma pessoa. É muito, e é muito sério. E daí tem um terceiro fator também, que é quando a gente tem muita informação, como é que a gente identifica o que é real do que é falso, que daí entra então as fake news. Então, o excesso de informações coloca um monte de desafio para nossa realidade. E esse físico, né, ele voltou a popularizar esse termo, mas eu fui dar uma pesquisada e eu descobri que ele já tinha sido usado bem antes, tipo lá na década de 80, por um escritor, sociólogo e futurologista. Era um cara que ele estudava as coisas que poderiam acontecer no futuro. E o nome desse cara é Alvin Toffler. E ele escreveu um livro que chama A Terceira Onda, que era meio que prevendo o que seria a terceira grande mudança da sociedade, né? Porque a gente passou por duas grandes revoluções que assim mudou a maneira do ser humano ser humano. A primeira foi a Revolução Agrícola, que a gente parou de ser nômade, parou de andar, correr atrás das coisas e começou a estabelecer assentamentos, plantar, cuidar dos bichos ali para alimentação própria. Isso mudou a maneira como o ser humano se relacionava com o planeta, um com os outros, né? Muita coisa aconteceu e aí começaram a fazer as trocas, né? Eu crio galinha, você planta abóbora, a gente troca uma galinha por uma abóbora. Então, os seres humanos eles começaram a socializar, né? Praticamente, né? Depois a gente teve a Revolução Industrial, que aí a gente saiu dessa questão do campo como subsistência e começou a montar centros urbanos em volta das fábricas, né? Então as cidades eram em volta das grandes fábricas e tal. Então parou de o campo, a plantação e tal ser o motor principal e a indústria passou a ser o motor principal. E essa terceira onda que esse autor ele propõe é a revolução
da maneira de se comunicar. Então, assim, isso ele escreveu sobre isso lá em 1980, no começo aí da computação e tal. E hoje a gente vê isso, né? A gente, apesar de a gente morar em grandes centros urbanos, ao contrário do que os nossos pais eram, que trabalhava na fábrica, tinha que trabalhar no centro da cidade, muita gente trabalha da própria casa, muitas coisas estão mudando, a maneira de se relacionar, né, a gente já usa muito mais a internet para isso, então a comunicação, ela tá mudando e ela vai mudar muito mais ainda a maneira da gente ser humano. Certo. Gente, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho para falar mais sobre infoxicação. Estamos de volta com o Pode Ser, falando sobre infoxicação, uma palavra difícil até de falar, né, Vicky? Infoxicação, né? Infoxicação. E assim, uma coisa que a gente tem que ter clara também, Vicky, é que informação é diferente de conhecimento. Sim. Então, assim, não é que você tem que parar de estudar ou de buscar conhecimento, como diz o nosso querido amigo ET Bilu. A gente tem que buscar conhecimento, né? Mas o excesso de informação é prejudicial. E informação não é igual conhecimento. Informações são pontas soltas, né? Dados soltos que a gente vê e aquilo não agrega pra gente. A gente é um mero espectador. O conhecimento, a gente constrói ele. Então, se a gente vê, por exemplo, você vê uma notícia de um acidente, aí você se impacta com aquilo. E aí você vai procurar saber, daí você vê outra notícia de acidente, aí você se impacta com aquilo também. Aí você se pergunta, por que será que está acontecendo tanto acidente? E aí você vai procurar, ir atrás, né? Onde que acontece? Será que acontece na mesma rua? Será que acontece no mesmo cruzamento? Aí se você vê, é na região central que está acontecendo bastante acidente. Aí você vai pesquisar, será que é de motoqueiro, motociclista, né? Ou será que é carro? Será que é pedestre? Então, quando você junta várias informações e para você tirar esse diagnóstico de que está acontecendo muitos acidentes na região central com motociclistas por causa disso. É um diagnóstico. Isso é conhecimento. É quando você pega as informações, os dados, e você constrói uma coisa que pode trazer uma reflexão ou representar alguma coisa na realidade. Porque uma informação isolada, ela por si só, ela não diz muita coisa. Ela não é uma verdade absoluta. É a mesma coisa da gente dizer que por causa que teve um acidente na cidade, a cidade está muito perigosa para andar na rua. E não necessariamente, pode ter sido um caso isolado. Exato, e conhecimento nunca é demais, né? O nosso cérebro, ele tem mesmo essa capacidade de assimilar muitas informações e de estar em constante aprendizado. O problema é justamente essa questão de muitas coisas ao mesmo tempo, e daí você acaba não conseguindo se aprofundar em nada, você não constrói nenhum conhecimento. Exato, você não absorve nada direito, fora a reação que isso tudo vai ter, né, no seu corpo. Então, por exemplo, a gente leu uma reportagem do UOL, que inclusive foi bem bacana, que eles faziam uma analogia com o doce, né? Então, que essas informações rápidas e muitas das coisas que a gente consome também nas redes sociais seria como um doce, né? Um açúcar para o cérebro. Então, é algo que vai te dar prazer, mas é um prazer momentâneo. E vai fazer você querer mais. Então é aquilo de você estar, por exemplo, ali no celular, e daí o vídeo que você vai ver vai ser sempre o melhor, porque o algoritmo, ele tá ali preparado para fazer os conteúdos que você quer. E assim, quando a gente vê alguma coisa que a gente gosta, existe toda uma reação que acontece no nosso corpo. Uma reação que ela é neural, ela afeta o nosso sistema endócrino. Então assim, tem hormônios envolvidos ali. Então mexe com adrenalina, com cortisol e tudo mais. Então realmente é como se você ficasse mesmo viciado em receber informações cada vez mais apetitosas para o seu cérebro. E daí a produção de
de conteúdo também fica, assim, é uma produção que não tem fim e entra aquilo, né, o marketing. Então, você sempre tem que produzir cada vez conteúdos melhores que vão prender mais a atenção do seu público. Então, o vídeo tem que ser mais colorido, ou tem que ser mais rápido, ou tem que ser mais chamativo. Então, tudo fica muito apelativo. E se a gente for até continuar comparando com comida, né, usando essa analogia, a gente está comendo cada vez mais coisas fast, né? Cada vez mais um fast food para o nosso cérebro e que é menos saudável. Então são mais informações com menos qualidade. Outro dia eu estava conversando com o Edu, nosso editor aqui da TV Câmara, inclusive abraço, Edu, estreando não pode ser aí hoje. Fotinho dele. Fotinha do Edu. Ele vai matar a gente por causa disso. Quero ver. Mas ele tá fazendo um trabalho pra facu e tal. Ele tava fazendo uma pesquisa sobre vinil e pesquisando sobre a música, a diferença da música de hoje para a diferença das músicas de antigamente. E hoje, por causa do TikTok e dos Reels e tal, as músicas sempre começam com um refrão, porque tem que estar nos primeiros segundos. E antigamente as músicas tinham uma introdução longa, tal, até chegar no ápice, no refrão. Porque a gente tinha essa paciência, né? Os seres humanos tinham a paciência de esperar chegar num ápice. Agora a gente precisa começar no ápice, né? Então, até a maneira da gente compor e tal, as músicas, né? De produzir arte, mudou. Quantos artistas plásticos hoje em dia que não produzem conteúdo para a internet? A gente sabe que um quadro demora muito tempo para ser feito, mas eles precisam fazer o quadro e transformar isso numa informação rápida para eles terem mercado. Exatamente. Não, se a gente for parar para pensar, a nossa forma de consumir as coisas mudou bastante, né? Muitas vezes a gente não tem mais o hábito de, por exemplo, um artista que você gosta lançou um álbum, aí você pega, vai, escuta o álbum inteiro. Às vezes não, às vezes você conhece vários artistas, vê só as músicas que acabam viralizando, que acabam indo para as redes sociais. Costuma ser mais ou menos assim. E aí, pesquisando pro episódio de hoje, eu e a Vicky, a gente descobriu que a gente sofre de um mal que a gente nem imaginou que a gente sofria, né, Vicky? Olha, eu já imaginava que eu sofria disso, eu só não sabia o nome. Eu não sabia que existia esse nome. Eu olhei e falei, agora tudo faz sentido, agora eu saquei. Que é a síndrome da fadiga informativa. E é tipo assim, como se fosse uma overdose de informação, que você ficasse cansado de ver tanta coisa e você quisesse só entrar numa caverna e ficar analógico. Exatamente. Eu aposto que todo mundo já teve essa vontade em algum momento da vida. Inclusive, esse tema do Pode Ser de hoje surgiu de uma conversa que eu tava tendo com a Iana. Olha só. E Iana que já apareceu aqui no Pode Ser, tá aparecendo hoje de novo. Bota a Iana aí. E daí a gente tava conversando sobre a vontade nata, assim, que às vezes a gente tem de largar tudo, sabe? Aquela coisa de, tipo, jogar o celular no lixo e fugir pra selva. Cara, às vezes eu só queria que não existisse o WhatsApp. Nossa! Cara, por que a gente não se comunica por carta? Olha só, dá tanto tempo da gente pensar, elaborar uma resposta. Agora no WhatsApp é tudo ao mesmo tempo, entendeu? O seu chefe tá falando com você ao mesmo tempo que a sua mãe tá falando de um exame que ela vai fazer, a sua irmã perguntando quando que você vai lá não sei aonde. Então, assim, é tudo misturado e a informação ali tem que ser na hora, entendeu? Na hora, e fica essa vontade. Quantas vezes a gente não se pega pensando, vou desinstalar o Instagram. Aí você fala, não posso, eu dependo disso. Não, mas vou sair do... Não, mas se eu sair do WhatsApp, tipo, ninguém mais liga, não... A gente fica nessa de até onde eu posso ir, eu posso me desligar sem perder as coisas, sem ser esquecido, ou então, né, sem ficar ilhado. Exato. Não tem como, é tipo que a gente tá na revolução da comunicação. A galera que ficou na revolução industrial vai ficar para trás. A gente tem que arrumar um jeito. Mas alguns sintomas da síndrome da fadiga informativa. Vamos ver se você tá com isso aí. Sobrecarga cognitiva, ou seja, você acha que você está usando muito a mente, você está pensando demais. Dificuldade de foco, isso aí eu acho que muita gente fala. Muita gente fala hoje em dia, inclusive, Vicky, que, putz, eu tenho TDAH, e realmente
aumentou o número de pessoas com TDAH. Mas pode ser que você não tenha essa patologia, mas esteja com um problema de falta de foco, por conta dessa síndrome da fadiga informativa. Né? Estresse e ansiedade, muita gente. Desgaste emocional, tem gente que não sente mais, não tem mais sentimentos. Tipo assim, vi alguma coisa, uma tragédia, fala... Nossa, mesmo durante a pandemia, né? Eu acho que todos nós, em algum momento da pandemia, a gente entrou nisso. Sim, porque todo dia era muita informação e muitas mortes, né? Infelizmente, mas a gente não tava mais recebendo aquilo como uma tragédia. A gente tava... era muito isso. E a gente, no jornalismo também, viu muito isso de perto. Porque a gente tava noticiando, tava escrevendo as coisas, então era tipo, tantas pessoas morreram hoje, beleza, tantas pessoas morreram hoje. E a luta era pra, tipo assim, a gente continuar humano, né? Porque tava lá na porta do hospital, cuspindo gente lá. E, a gente não pode deixar todo mundo frio, né? A gente não pode ser frio a essa situação. E além, né, vamos adiante aqui agora. Desgaste emocional, tomada de decisões comprometidas, ou seja, dificuldade para tomar essas decisões ou tomar decisões por impulso, sem pensamento crítico. Impacto na produtividade, então você não consegue focar e aí o seu trabalho você já não consegue lidar direito com isso. E a necessidade de desconexão. Né? Se você fala, eu não quero saber mais disso, enfim. Esses são os sintomas. Será que você tem? Será que você não tem? Né? Ou você está passando por uma crise de síndrome... Como é que é o nome? Síndrome da fadiga. Da fadiga informativa. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta. É isso. E se você então se identificou com os sintomas, nessa a gente estava falando um pouquinho dos sintomas, né, da fadiga, da síndrome, da fadiga informativa. Se você acha que você tá com isso, né, o que a gente faz então, Samu? Como é que a gente equilibra então a informação, né, esse mundo todo conectado, com uma vida também saudável, né? Não queremos nos afogar neste mundo de informações. Entrar numa caverna não dá, galera. Viver completamente à parte das informações da internet e tal, não dá. Inclusive, no intervalo, a gente estava falando sobre aquele filme O Capitão Fantástico. Isso, né? Capitão Fantástico. Gosto muito desse filme. Ele traz uma história muito legal, né? De uma família, de um pai com os filhos, que eles vivem no meio da floresta. Eles são completamente desconectados da civilização. E, a princípio, quando eu assisti esse filme, eu fiquei tipo, nossa, cara, eu quero isso aí. Quero viver na floresta. Com os leões. Com os leões. Isso, você só vai entender essa piada se você assistir o podcast anterior, tá? Exatamente, assiste aí. A gente sabe que não tem leão na floresta. Mas essa questão de você ter uma vida, assim, que tá ali conectado com a natureza, eu acho que é até uma questão mais selvagem, né, do ser humano, ter ali por perto só aquilo que é realmente... essencial o mais para essencial, exato, né? A sua alimentação, e você ter o seu físico preparado, né, para se proteger e para ir atrás daquilo que você precisa, né, até mesmo, sei lá, caçar e esse tipo de coisa. Só que até no Capitão Fantástico a gente percebe esse processo de que a princípio é bom eles estarem desconectados, só que daí ao longo do filme a gente começa a ver um personagem ou outro querendo se aproximar mais por exemplo, da universidade, de estudar, de estar, ter um convívio social, de ter mais acesso à informação, de ter mais contato com as pessoas mesmo e, né, mais contato com... não vou dizer centros urbanos, porque eles não vão para esse lado, mas eles mostram, acho que talvez até no final do filme, um equilíbrio, né, entre esses dois mundos. Então, a gente ter internet, ter essa conectividade, ter acesso à informação, ir para a faculdade, ir trabalhar, mas também não se privar do que é essencialmente humano. A gente, às vezes, eu acho que a gente esquece que a gente também é um ser
animal, físico assim, que a gente precisa de estar em contato com a natureza, a gente precisa de momentos de ócio, de momentos para descanso. Exatamente, de descanso da mente e tal. Eu peguei aqui na internet, no site da PUC, na verdade, na PUC do Rio Grande do Sul, algumas dicas para se desinfotoxicar. Vamos lá, então. Desinfotoxicar. Dicas de desinfotoxicação. Isso. Eu quero ver como que a Tamires do Libras vai interpretar essas palavras difíceis. Oh, meu Deus. Um abraço, Tamires. Mas vamos lá. Primeiro, qualidade ao invés de quantidade. Então, assim, diminua a sua fonte, as suas fontes, as suas seleções. Sei lá, se você assiste série de todos os streamings, mais um monte de desenho e tal, não sei o quê. Pega, tipo assim, uma plataforma, sei lá. Então, assim, escolha bem e tal. Direcione a sua atenção ao pesquisar assuntos de seu interesse. Então, se você tem interesse em alguma coisa, foca naquilo, entendeu? Tipo assim, a Vicky é expert em dorama. Ela tá focando na informação. Né? Eu quase falei desse assunto, aí eu não falei, Samuel, você puxou agora. Porque você falou assim, né? Não assiste tudo, assiste só uma coisa ou outra. O que as dorameiras vão fazer? Porque a gente assiste tudo, entendeu? Não tem como assistir. Pelo menos uma categoria. A gente também tem escolha bem suas fontes, não compartilhe informações sem checar, né? E é isso. Escolha bem suas fontes, não compartilhe informação sem checar. Então, selecione, ao invés de ter muita coisa, menos coisas. E também não fique compartilhando essas coisas, porque você está flodando alguém quando você compartilha mais informação e muitas vezes informação errada. E o Pode Ser de hoje fica por aqui. Muito obrigado por assistir o nosso programa e vai descansar um pouco a sua mente depois de escutar esse Pode Ser, né, Vicky? Exato, agora que você já assistiu, já deu a cota de hoje, vai fazer qualquer coisa, vai contemplar, olhar pro céu. Isso aí. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.